eu acho que isso só converge, só reafirma o que a gente tem dito aqui desde o início do programa, que é como o Augusto ele é limitado. Sim. Até nas próprias ligações dentro do clube. Gente, esses empresários já tinham esse valor a receber, o Pedrinho já tinha esse valor a receber. A diferença é que antes você tinha uma diretoria com as raposas velhas que se entendiam ali. Eu tenho certeza que o Bertolucci, que o Cury tinham contato direto com o Duílio, com o Andrés, com todos os outros presidentes do Corinthians, e isso era resolvido ali, ó, em um jantar, em um almoço no sábado à tarde. O Augusto, ele claramente, ele parece que não tem esse manejo. Mas será que não tem o manejo ou os empresários não querem falar com o Augusto para dificultar a vida do Augusto e o Augusto ser taxado como um presidente fraco, enfim, limitado? Porque assim, de verdade, se eu tenho essa dinheiro amizade a receber, deles muito estranho. com esses ex-presidentes, com essas ex-raposas que ficavam dentro do Corinthians, deve continuar. Cara, é Concordo impressionante. plenamente com você Cara, disse. é impressionante porque a maioria das negociações dentro do Corinthians, o Dani já foi jogador do Corinthians, ele sabe, envolvem o Cury, Bertolucci e o Dantas. E se você dá uma analisada nos jogadores da base do Corinthians, ou que já foram da base do Corinthians, tem também parcela do Dantas, do Bertolucci e do Cury. Eu sou muito mais do lado do Augusto Melo tentou ligar para esses empresários e os caras pegaram e botaram na caixa postal do tipo assim, ó, eu não quero atender, que esse cara não quero conversar, lógico, do que propriamente Augusto ter fechado a porta. Para mim, a maior clareza dos fatos de que o Augusto está tentando algo diferente é se você analisar quem foram os últimos diretores de futebol que o Corinthians teve. Todos eles eram políticos de dentro do clube que não tinham experiência para essa função ou ex-jogadores. O Roberto de Andrade, ele foi diretor de futebol da época do Mário Gobi ou do André Sanches, do nada ele vira presidente. O André Sanches, que era presidente, ele desce ao cargo e ele vira diretor de futebol do Roberto de Andrade ou do Mário Gobi, agora eu não sei de quem é. O Mário Gobi chegou a ser diretor de futebol também do Corinthians. Ou seja, são 16 anos, roda e fica sempre nos caras. Aí o cara pega e me traz o Fabinho que era do Flamengo. O Fabinho não vai dar opinião em relação ao ouvir a opinião do André Sanches, do Mário Gobi e companhia. E eles não querem isso. Eles querem que as cadeiras sejam balançadas, dançadas, enfim, mas que eles continuem no poder. Ô, Dani. Assim fica até complicado falar da base, né? É um ambiente que eu convivi bastante. Quando você vê, por exemplo, o Chicão, que tinha ação no Corinthians, e aí, entra o Augusto, o Chicão começa a ter cargo no Corinthians, e retira o processo. Né? Aí você vê assim, o tamanho, amadorismo ou falta de competência de quem colocou ele lá, né? Com todo respeito ao Chicão, que foi ídolo do Corinthians enquanto jogou bola, mas ele não pensou duas vezes quando ele foi colocar o Corinthians na justiça, pensando em ferrar com a renovação e transparência. Então, com certeza, o André Cury, o Bertolucci, eles fazem mais ou menos o que o Chicão fez. Se o meu amigo não tá no cargo, né? Então, eu vou ferrar com quem tá lá agora. Por isso que o Chicão retirou o processo, teve cargo, né? E o Augusto deu o cargo pra ele na base. Inclusive, eu não preciso nem falar, a base também, assim, passou de mais de 60 contratações em 2024. Cara, isso é um negócio ridículo. Nunca teve tanta contratação assim. O Danilo, que foi um treinador que ganhou a Copa São Paulo, ficou pouco tempo, logo saiu também, porque quem colocou ele ali foi a renovação e transparência. Eu tenho informações de roupeiro de mais de 20 anos de clube, né? O Augusto também tirar ele, porque vai ter uma suposta assim, amizade com a antiga gestão que tinha, né? Então, assim, rapaziada, a gente vê que hoje o Corinthians ele tá movido pelo poder e a gente tem que agradecer, colocar a mão pro céu que isso não chegou na parte de campo, principalmente do mês de novembro, dezembro pra cá. Mas vai chegar, porque eu quero fazer uma pergunta pra você, Rodré. Você imagina você, profissional de excelência, saindo do seu país ou saindo da Europa para ir para um país que você não conhece muito bem, você só ouve falar, que no caso é o Brasil. Por mais que você goste do povo, por mais que você goste das pessoas que te abraçaram, goste da energia, você começa a ver esse tumulto todo e você está acostumado com algo profissional, você começa a ficar broxado, você começa a pensar em alternativas. E eu tenho certeza que o mercado está vendo isso. O mercado vendo isso, a qualquer momento, não é informação, é um achismo, mas é um achismo que eu acho que vai ter, no final vai dar certo. A qualquer momento vai chegar uma proposta pro Depay, e o Depay vai falar, o quê? Eu vou ficar aqui? Você tá louco. E digo mais, se acontecer essa situação do impeachment, não sei se vocês lembram, mas vale a gente ressaltar. No final do Campeonato Brasileiro, o Rodrigo Garro, o Depay, o Yuri Alberto, vários jogadores defenderam Augusto e disseram assim, a gente vai ficar se o Augusto ficar. Você imagina o turbilhão de emoções que o Corinthians
Corinthians vai enfrentar Exatamente. caso haja essa situação do impeachment e caso essa confusão extracampo continue acontecendo. Exatamente, vale lembrar, tá? E aí, claro, a imprensa faz o seu trabalho, somos todos profissionais da imprensa, mas tiveram 2 matérias na semana passada que a gente questionou muitas questões, inclusive quem que soltou. E por que nesta semana específica? Uma dos gastos corporativos do Corinthians, né? No cartão corporativo do Corinthians, que o Corinthians soltou uma nota oficial para esclarecer, que tinha a questão toda das alimentações nas viagens. Inclusive, o Daniel pode até falar melhor que a gente por conta da importância de você comer no vestiário, depois do jogo, no local. Que foi o que o Corinthians explicou, e os salários, o contrato completo do Memphis, que aí é informação do jogador, do clube, e que conselheiros tenham acesso, porque os conselheiros do Corinthians têm acesso a todos os contratos que são firmados, contratos profissionais com os jogadores. Né? Para que foi ser mandado esse documento para a imprensa? Quem que entregou esse documento? Com qual finalidade? Com qual justificativa? E o que o Memphis pensa de ter o contrato dele exposto ao público da forma que foi, assim, sabe? É muito complicado. O Corinthians, ele, no caso já vai se seguir, vai ter uma postergação já dessa votação, mas no caso desta situação seguir, se arrastar e ter um final que seja um final de impeachment ou semelhante, eu acho que pode ter implicações graves, sim, no que é o elenco do Corinthians hoje. E vocês podem ter certeza, para a gente finalizar esse assunto e passar para os próximos, até a votação do impeachment, o que vai ter de notícia sendo colocada pela imprensa, porque algo foi vazado de dentro do clube, vai ser gigante. Vai ter cartão a rodo de pagamento de restaurante, vai ter contrato de jogador sendo jogado dentro do ventilador para todo mundo saber como que funciona dentro do clube. Vai ter informação vazada a rodo, porque nada para mim tira da minha cabeça que todas essas informações estão sendo ventiladas, vazadas, enfim, pela imprensa nesses últimos tempos. Tem algum lado político nessa história. Alguma situação onde a oposição coloca essas notícias, onde a oposição busca a informação e passa para a imprensa. Não que a imprensa esteja divulgando algo errado, porque é o trabalho da imprensa, mas para mim tem obra pesada da oposição. E essas notícias vão crescer cada vez mais.